caso surpreendente. O Kilo pergunta se está tudo bem e pergunta o nome dela, mas ela simplesmente diz ocupada. Ele fala que não vai mentir e diz que gostou muito do cabelo dela e que ela é muito linda. Ela agradece e ele pergunta para onde ela vai. Ele pergunta por que ela está olhando assim para ele e fala que ele gostaria de falar com ela rápido. Ela diz que está com pressa e que tem muitas coisas para fazer. Ele fala que vai ser muito rápido e que não vai passar de 20 minutos e pergunta se ele pode conhecê-la. Ela fala que nem sabe se deveria estar conversando com ele porque ele está com roupa de trabalho e que ele vai levar uma bronca do chefe dele. Ele fala que ela não precisa se preocupar porque ele é o chefe dele mesmo. Ela diz que esse cordão falso não ficou bem nele e ele pergunta se ela acha isso. Então ele pergunta por que ela acha que é falso. Ela diz porque um soprador de folhas não poderia comprar um cordão desse. Ela fala que precisa ir e ele pergunta se ele pode terminar de falar com ela. Ela pede para ele falar rápido e já ele pede o número dela. Ela fala que ela pode dar o Instagram, mas o número não. Ele fala que ele gostaria de pegar o número dela para que depois eles possam conversar. Mas como ela diz que ele não faz o tipo dela, então ele se despede dela. E assim que ele dá a partida no motor, ela pergunta como mesmo é o nome dele. Ele fala que o nome dele é Kilo e diz que ele pensou que ela já tivesse ido. E depois de repetir o nome dele algumas vezes, ela diz que o nome dele é legal. Ele fala que pensou que ela não estivesse interessada nele, mas ela diz que só estava brincando. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que eles podem se divertir. Ele pergunta por que ela está tão perto e pede para ela não tocar nele. Ela fala que ele também estava querendo se divertir e pergunta se não é verdade. Ele pergunta por que ela acha isso. Ela fala porque ficou claro. E de uma forma fria, ele pergunta se ela já terminou o que ela tinha para dizer. Ele pergunta o que ela quer e já ela pergunta por que ele está falando com ela assim. Ele pergunta se tem alguma coisa errada no que ele está fazendo e pergunta se não foi exatamente assim que ela agiu. E em seguida ele diz que ele vai embora. Ela diz que ficou indecisa porque ele estava no trabalho dele, mas que desde o começo ela se interessou por ele. Ele pergunta se é verdade, ela diz que é muito louco porque ela já estava voltando e que não sabia que esse carro era dele. Mas ele fala que de qualquer maneira ela disse que ele não faz o tipo dela. Ela fala que só disse isso por dizer, mas que ela gostaria de sair com ele. Ele fala que ele não acredita que ela realmente esteja interessada em conhecê-lo e que está parecendo que ela só está buscando algum benefício para ela e pergunta se ele está errado. Ela diz que ele está errado e que ela realmente gostou dele. E em seguida, mais uma vez, ele pede o número dela e finalmente ela dá o número para ele. E depois de pegar o contato dela, ele fala que vai ligar e pergunta se está tudo bem. Ele pede para ela bater na mão dele e ela fala que tudo bem, mas dá pra ver que ela não fica muito satisfeita. O Nate pergunta se está tudo bem, fala que ela é muito bonita e em seguida se apresenta. Ela diz o nome pra ele e ele pede pra falar com ela rápido e pergunta pra onde ela vai. Ela pergunta falar sobre o que e ele fala que gostaria de conhecê-la. Ela pergunta se ele está querendo conhecê-la e fala que ele não parece ganhar o suficiente e já ele pergunta se ela tem um preço. Ele fala que realmente ela é muito bonita e pergunta mais o que isso tem a ver e fala que ele é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade. Ela deixa claro que não está interessada, então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que não. Ele pede o número dela, mas ela diz que melhor não e que foi um prazer conhecê-lo. Então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ela volta correndo, ele pergunta se está tudo bem. Ela pergunta o nome dele, mas ele diz que não parecia que ela estivesse se importando. E ela fala que antes ela não sabia que ele tinha um carro como esse, e ele pergunta se isso faz diferença. Ela fala que com certeza, e ele diz que tentou se apresentar, mas que ela não quis ouvir o que ele tinha para dizer. Ela fala que agora ele está a conhecendo. E ele pergunta por que só agora ela está tentando falar com ele, que antes ela parecia estar com pressa e que não quis falar com ele. Ela fala que não sabia que ele tinha um carro legal. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso e ela fala que ele pode dar uma carona para ela e que no caminho eles podem se conhecer. Ele fala que ela não precisa de carona porque antes de conhecê-lo ela já estava indo para o destino dela e já ela diz que vai entrar. E dentro do carro ele fala que isso é engraçado e que ele não vai abrir a porta.
Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele e pede para ela não puxar a maçaneta. Ele também diz que ele mal a conhece e já ela diz que ele estava tentando conhecê-la mais cedo. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede para ela dar a volta. E ela se aproxima novamente e pergunta se ele vai ficar fazendo dar voltas no carro. E ele diz que ela que escolheu fazer isso. Ela fala que eles poderiam sair para comer alguma coisa, mas ele fala que ele mal a conhece. Ele pergunta qual o nome dele e como ela não responde, ele fala que é exatamente isso e diz que como ele vai levá-la para sair, sendo que ela nem sabe o nome dele. Ela diz que gostaria de sair com ele justamente para conhecê-lo. Ele fala que ela não quis conversar com ele no começo e pergunta se ela pensou que ele fosse pobre. E ela fala que, para ser sincera, ela não gostou da roupa dele, mas que ele é uma gracinha. Ele pergunta como agora ele é uma gracinha, sendo que no começo ela deixou muito claro que não estava interessada nele. Ele ainda fica ali mais algum tempo fazendo o jogo duro, mas por final acaba convidando para entrar. E já nesse momento, dentro do carro, ela pergunta o que ele faz. E ele começa a contar para ela um pouco sobre os negócios dele. Ela fala que está vendo que dá para ele separar um pouco do orçamento dele para ela. Ele fala que ela não é a filha dele nem sequer namorada, então é claro que não. Ele fala que ele acha que agora ele sabe porque ela está solteira. Ela diz que ainda está solteira porque ela não encontrou ninguém como ele que pode dar uma boa vida para ela. E como ele pergunta o que seria dar uma boa vida para ela, ela diz que gosta de sair para jantar, que tem que comprar coisas para ela e também pagar o aluguel dela. Ele fala que ela é uma das maiores interesseiras que ele já conheceu, para falar a verdade. Ela fala que se ele não estiver disposto a ouvir a verdade, ele também não vai se dar bem com outra pessoa. Ele fala que ele prefere procurar outra pessoa e ela diz que também vai fazer isso e que o carro dele provavelmente deve ser alugado. Ele fala que é isso que toda interesseira diz e deseja uma ótima caminhada para ela. Esse vídeo começa com o Nate dizendo que ela ficou muito linda de laranja. E depois de se apresentar, ele pede pra falar com ela rápido, mas ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele só precisa de 2 minutos. Ela diz que não e agradece. Ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela tem certeza e por final acaba se despedindo. E agora, quando ela volta, o Nate pergunta o que se passa. Ela pede pra ele dizer o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Nate. Ela pergunta da onde ele é e ele fala que é de Trinidad e também pergunta da onde ela é. E depois que ela diz pra ele que ela é de Valley, ele pergunta se ela estava indo encontrar o namorado dela. Ela diz que não e fala que quando o viu ali, ela terminou com o namorado dela e ele fala que foi rápido e ela diz que é muito rápido. Ele pergunta se realmente ela tinha um namorado e ela pensa um pouco, mas acaba dizendo que ela mentiu. Ele pergunta por que ela mentiu e depois de pensar um pouco para responder, ela diz porque ela gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que se ela tivesse conversado com ele, ela teria descoberto. Ela fala que é verdade, mas e ele pergunta mais o quê? E ela diz que não sabe. Ela fala que tinha que ver primeiro quem era ele, mas ele fala que ela não parecia estar interessada e que disse que tinha um namorado. Ela pergunta se ela pode entrar para conversar com ele. Ele pergunta se agora ela quer falar com ele e diz que ela não quis falar com ele quando ele tentou falar com ela. Ele pede para ela dizer o nome dela novamente e depois que ela diz, ele fala que foi um prazer conhecê-la e diz que vai nessa. Ela diz vamos lá e ele pergunta ir pra onde. Ela diz que quer entrar pra conversar com ele e fala que ela não tem nada pra fazer agora. Ele fala que ela parecia estar com pressa e ela diz que não e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta por que agora ela quer conversar com ele e ela diz porque ele parece um cara legal e porque ele tem dinheiro. Ele fala que então, se não fosse o carro e o dinheiro dele, ela não estaria ali falando com ele. Ela diz que não e fala que não é bem assim. Ele fala que é o que parece porque depois que ela viu o carro dele, ela mudou completamente. E depois que ela fala que ela vai admitir que ela gosta de homens bem-sucedidos, ele fala que vai nessa porque ele tem que almoçar. Então ela pede por favor para o Nate deixá-la entrar e diz que ela vai com ele. Ele pergunta se realmente ela acha que merece entrar no carro dele depois de tudo que aconteceu. Ela pergunta se o Nate não a acha bonita e que ela não mereça entrar. Ele fala que com certeza ela é muito bonita, mas que ela não estava muito entusiasmada com ele. Ela fala que gostaria de almoçar
voltar com ele para que eles possam se conhecer. Ele pergunta se agora ela está interessada em conhecê-lo e ela diz que sim. Ele fala que quer ter certeza porque ele não gosta de desperdiçar o tempo dele. E 2 vezes ela diz que está interessada nele 1000%. Bom, e depois dessa ele a convida para entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que quer saber se ela não é interesseira. E ela diz que não é e fala que realmente gostou dele. Ele pergunta se realmente ela gostou dele porque não falou com ele logo de começo. Ela fala que isso só aconteceu porque ela não olhou para ele direito no começo. Então ele pergunta quando ela percebeu que ele faz o tipo dela. E ela diz quando ela olhou para trás. Ele pergunta se foi quando ela olhou para trás e diz que ele está malhando costas para isso. Ele diz que agora, falando sério, ela mudou a energia depois de ver o carro dele. Ela diz que não e fala que ele tem um carro legal, mas que não foi por causa disso. Ele fala que ele sabe que ela é interesseira e que ele não curte e que, sendo assim, vai ser melhor se ela sair do carro dele. Ela pede desculpas e ele diz que tudo bem e fala que ela não precisa fechar a porta porque a porta do carro dele fecha automaticamente. O Nate pede com licença e pergunta se ela sabe informar onde tem um bom restaurante por ali. Ela diz que sim e fala que logo ali na frente tem um muito bom. Ele pergunta que tipo de comida e ela fala que carne e salada e ele pergunta se ela já foi lá e ela diz que sim. Então o Nate se apresenta. E em seguida ele pergunta para onde ela vai e ela fala que está indo para a casa de uma amiga dela. Ele fala que é novo na cidade e que ainda não tem plano para mais tarde e em seguida pede o número dela. Ela diz que realmente ela não dá o número dela sim e oferece o Instagram, mas ele fala que ele não tem redes sociais. Ela diz que entende e fala que foi um prazer conhecê-lo. Ele pede para ela esperar e pergunta se ela realmente não vai dar o número para ele. E como ela diz que não, ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que tem namorado, mas ele fala que não está vendo ninguém ali agora. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela converse com outros caras. O Nate fala que ela já está conversando com ele agora. Ela fala que isso porque ele não está deixando ir. E mais uma vez ele ainda tenta pedir o número dela. Ela diz que não, mas no final diz que foi um prazer conhecê-lo. E ele diz que foi um prazer para ele também. Mas agora, como ela volta toda afoita abrindo a porta do carro, ele pergunta se está certo ela sair abrindo a porta do carro dele assim. Ela fala que decidiu voltar para falar com ele e ele pergunta se é verdade. Ela fala que ele pediu o número dela e pergunta se não é verdade. Ele fala que é verdade, mas que ela não quis dar o número para ele. E como ela fala que desde o começo estava querendo dar o número para ele pergunta então por que ela não deu, e ela diz porque ela estava fazendo jogo duro. Ele fala que no começo estava querendo o número dela, mas que ele não gostou da forma que ela falou com ele, sem contar que ela tem namorado. E quando ela diz que não tem namorado, ele pergunta então por que ela disse que tinha namorado. Ela fala que não sabe por que disse isso, mas que ela gostaria de sair com ele mais tarde. Ele pergunta se ele é o tipo de pessoa que ela gostaria de conhecer e ela fala que com certeza. Ele fala que já estava saindo, mas se ela quiser entrar para eles conversarem, tudo bem. E dentro do carro ela fala pra ele pegar o número dela. Ele pergunta se agora ela vai dar o número pra ele e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente ele não está com vontade de colocar o número dela no telefone dele porque ele acha que ela não está sendo sincera. Ele pergunta se ela concorda e ela diz que não, mas que pra ela tanto faz. Ele fala que no começo ela estava agindo completamente diferente, que ela não queria falar com ele. Ela fala que é verdade, mas que ela estava indecisa e que ela resolveu voltar. Ele fala que é exatamente isso que toda interesseira diz. Ela fala que não dá pra acreditar e que ela não é interesseira. Ele fala que é exatamente o que ela é, mas ela diz que não é. Ele fala que definitivamente ela resolveu voltar depois de ver o carro dele e que vai ser melhor ela seguir o caminho dela. Ela fala que voltou porque realmente ela gostaria de conhecê-lo e ele fala que isso poderia acontecer se ela não fosse interesseira. Ela fala que não gosta quando alguém a chama de interesseira. Ele fala que é fácil e diz que é só ela parar de agir assim que ninguém mais vai chamá-la de interesseira. E em seguida também diz que como ele não curte interesseira, vai ser melhor ela sair. Ela fala que tudo bem e diz que pra ela tanto faz. E já ele termina desejando uma ótima caminhada.